Se Deus está repetindo cenários na sua vida, não é castigo, é ensino que você ainda não aceitou. A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé. Estamos aqui mais uma vez nessa série de impacto para a nossa vida, neste começo do ano, amém? E eu quero falar sobre essa relação do ciclo de nossas vidas, né? Estamos mudando mais um ano, uma nova história, novos sonhos, novos projetos. E hoje eu quero falar sobre essa realidade. Ciclos de derrota não se fecham com oração apenas. Ciclos de derrota se fecham com aprendizado. Você pode orar o dia todo para que Deus remova um problema, mas se o seu coração não aprender a lição, o mesmo problema voltará, com outro nome, com outra cena, com outra cara, mas com a mesma raiz. Bom, eu quero compartilhar nesse segundo episódio dessa nova série que nós estamos compartilhando com os amados. Um novo tempo começa em você. No primeiro episódio a gente falou sobre a importância de deixar o velho para trás. Hoje nós vamos aprender porque às vezes o velho insiste em voltar. A repetição revela uma resistência ao ensino de Deus, amado e amada. Então, é preciso aprender antes que o ano termine, aprender essa lição para que os ciclos que virão no futuro não sejam ciclos que se repetem do passado. Amém? Então eu quero que você abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer e quer falar com você em nome de Jesus. Põe o teu coração no Espírito Santo. Nós estamos na escola do Espírito Santo, que ele fale poderosamente ao teu coração. Prepara-te em nome de Jesus. Ciclos só se fecham quando o coração aprende. O Senhor, falando diretamente a nós, através do Salmo 32, no versículo 8 e 9, vai nos revelar algo profundo. Põe atenção nisso. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te darei conselhos e sobre ti velarei. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cujos freios e cabrestos precisam ser controlados para que se cheguem a ti. Bom, essa palavra ela é um convite e uma advertência. O convite é para o ensino de Deus. A advertência é para que não sejamos teimosos e resistentes ao aprendizado. Deus, ele não perde tempo. Ele é o Deus de propósitos eternos. Bom, Efésios capítulo 3, versículo 11 fala sobre isso. Se algo está se repetindo em sua vida, não é um acidente, não é má sorte, não é o diabo que é forte demais. É porque você ainda não mudou. Pense comigo nessa hora. Os mesmos problemas financeiros, ano após ano. Os mesmos relacionamentos tóxicos, só mudam pessoas. A mesma luta contra a ansiedade e o mesmo pecado de estimação. A mesma sensação de estar estagnado no ministério. Esses são ciclos. Eles se repetem porque Deus, em sua infinita misericórdia, está nos oferecendo uma nova chance de aprender uma lição que ainda não internalizamos, ainda não aprendemos. Por isso, nós estamos na escola do Espírito Santo. Eu gosto muito de falar isso, né? Eu estou na escola do Espírito Santo. A cada dia é um novo aprendizado. O Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. A nação de Israel viveu um ciclo de 40 anos no deserto. Por quê? Porque não aprenderam a confiar em Deus. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, mas diante de um novo desafio, o que eles faziam? Murmuravam. Viram o maná cair do céu, mas queriam voltar para o Egito. A incredulidade os manteve em um ciclo de deserto, até que uma nova geração, que aprendera a lição, estivesse pronta para entrar na Terra Prometida.
1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6, declara assim, olha, mas com a maioria deles Deus não se agradou, pelo que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. A história do povo de Israel é um ensino para nós. A dor não transforma ninguém, o entendimento transforma. Você pode sofrer a vida inteira com o mesmo problema, amada e amada. Mas se você não parar para perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? A dor será em vão. Eu quero que você comece a avaliar, amém, nesse último dia do ano. Quais são as dores que você tem vivido, que você vivenciou nesse ano de 2025? Avalie e tire a lição de aprendizado e aplique essa lição de aprendizado para o ano de 2026. O profeta Jeremias, em meio à sua maior dor, não apenas lamentou, ele parou para entender o propósito de Deus em meio ao sofrimento. E ele declarou assim, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Lamentações capítulo 3, versículo 27 e 28. Ele entendeu que havia uma lição no jugo. Ele aprendeu que havia uma lição no operar de Deus. Ele aprendeu que havia uma lição na disciplina de Deus, na correção de Deus, na vara de Deus. Ele aprendeu que havia um propósito maior diante daquilo tudo que ele estava passando. Por isso que eu gosto de Romanos capítulo 8, versículo 28, não como pretexto. Mas o texto vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que a imagem de Cristo seja formada em nós, versículo 29. A promessa de Deus no Salmo 32, 8 é clara, eu te instruirei e te ensinarei. Deus quer nos ensinar, amado e amada. Ele é um mestre por excelência. O problema, sabe qual é? O problema está na nossa resposta. O verso de número 9 nos confronta. Não sejais como cavalo ou mula, que não tem entendimento. Amém, querido? É forte o negócio. Não sejas como cavalo. Não sejas como a mula. Ou seja, quando a gente não tem entendimento, a gente age como cavalo e mula. O cavalo e a mula, eles não aprendem pela instrução. O cavalo e a mula aprendem pela força. Forte isso, querido. Eles precisam de rédeas, eles precisam de cabresto. Trava a língua o negócio aqui. Eles precisam de dor, eles precisam de pressão para se moverem. Será que você tá se movendo assim? Será que Deus precisa fazer algo acontecer na tua vida para você se mover em direção a Ele? Será que você precisa ter danos para que você enxergue que precisa se alinhar com a vontade de Deus? Será que você precisa ter perdas maiores para você cair a ficha, né? Nós que somos aí da velha guarda, cair a ficha para poder entender que Deus está nos mostrando um caminho de mais excelência e nós insistimos em ir por caminhos errados? Será que nós temos que passar por adversidades para entender que Deus quer algo diferente para nós e Ele está falando e a gente resiste ao que Deus está falando? Quando somos teimosos, amado e amado, somos como a mula. Deus, por nos amar, permite a pressão do ciclo para nos mover. Mas o desejo dele é nos guiar pelo seu conselho, pela sua palavra, pela sua voz do Espírito. O desejo dele é nos guiar em pastos verdejantes.
Mas se você não está vivendo isso, bom, eu tiro na prática para a minha vida, porque eu quero me alinhar nesse ano de 2026. Talvez em alguns momentos eu estou sendo uma mula. Mas assim, ó, eu quero sair desse estágio. Põe a mão na tua cabeça aí, eu quero sair desse estágio. Porque às vezes a gente age como mula. Às vezes Deus para a gente, faz a gente passar por circunstâncias porque nós estamos como mula. A gente está sem entendimento daquilo que Ele tem para nós. Bom, então eu quero te chamar a algo importante nessa reta final hoje desse ano de 2026. Primeiro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Segundo, compartilhe essa mensagem se ela está falando ao teu coração. Terceiro, deixa seu like. Contribua para o crescimento do canal. Quarto, deixa seu comentário. Deixa seu comentário aí, porque é importante para nós aquilo que Deus está falando com você. Compartilhar também com aqueles outros que participam do canal. E quinto, cogite-se em ser um semeador, amém, em nosso ministério. Manda uma mensagem para nós e nós entramos em contato com você, amém? Mas o chamado ao posicionamento, é isso que eu quero trazer para você. Hoje eu quero que você faça uma pergunta difícil, mas necessária. O que Deus tentou te ensinar esse ano, talvez de forma suave, mas você resistiu? O que Deus tentou te ensinar esse ano, talvez na pancada, no fogo, na vara, e você até agora não entendeu? Reflita agora mesmo. Pare um pouquinho. São poucas horas agora para terminar o ano de 2026. Você está em contagem regressiva. 2025, né? Você está em contagem regressiva. O que ele tentou te ensinar sobre sua dependência dele? Talvez através de uma perda financeira ou de uma porta que se fechou, ele está querendo te ensinar sobre a dependência dele. O justo não mendigará o pão. O que ele tentou te ensinar sobre perdão? Talvez através de uma ofensa que se repetiu na tua vida, ele está querendo te ensinar sobre perdão. O que Deus tentou te ensinar sobre santidade? Talvez através de uma tentação que voltou a bater a porta da tua vida. O que Deus tentou te ensinar sobre humildade? Talvez através de uma humilhação que você não entendeu. O que Deus te ensinou, valente da fé, através da situação impossível que exigia sua confiança total? O que Deus te ensinou sobre fé? Bom, um novo tempo não começa no calendário. Começa quando o seu coração se abre para o aprendizado de Deus. Anota isso aí nesse computador cabeludo, amém? Registra aí. Bom, uns têm cabelo, outros têm inteligência, como diz um amigo meu aí, que fala muito forte sobre isso, que não tem cabelo, amém? É uma bênção de Deus esse varão valoroso. Bom, um novo tempo não começa no calendário. Começa quando o seu coração se abre para o aprendizado de Deus. Se você não aprender a lição, o próximo ano pode ser apenas uma reprise do ano que termina. Se você não aprende a lição, o próximo ano pode ser com o mesmo roteiro, com as mesmas dores, com as mesmas frustrações. Entra ano e sai ano, é a mesmice. Entra ano e sai ano, a gente fica vivendo na mesma mediocridade. Eu quero que 2026 seja um ano transformador na minha vida. Declara isso aí, amém? Declara isso aí, amada. Declara isso, amada. Eu declaro que o ano de 2026 será um ano transformador na minha vida. Eu declaro que o ano de 2026 será um ano transformador no meu ministério. Eu declaro que o ano de 2026 será transformador na minha família. Eu declaro que o ano de 2026 será transformador nos meus empreendimentos. Eu declaro que o ano de 2026 será transformador na minha saúde. Comece a declarar isso. A decisão é sua.
Ser guiado pelo conselho de Deus ou ser arrastado pela pressão do ciclo? Eu quero te sacudir nessa reta final. A decisão é sua. Vou voltar para você entender. Ser guiado pelo conselho de Deus ou ser arrastado pela pressão do ciclo? O que você quer decidir para a tua vida? Avalia agora. É o restinho do ano, últimas horas, talvez últimos milésimos de segundo, não sei que hora você vai ver esse vídeo de hoje. Mas o que eu quero te dizer, faça a reflexão sobre isso, mas faça corajosamente. Pega papel, pega caneta, anota. É importante para você. Se você não quer que os ciclos de frustrações se repitam na tua vida no ano que se inicia, avalie e aprenda com aquilo que você passou. Eu amo a tua vida. Vamos falar com Deus? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com o coração humilde e reconhecemos a nossa teimosia, a nossa resistência em aprender as Tuas lições. Nós não queremos jamais ser como o cavalo ou a mula. Nós queremos ser Teus filhos, guiados pelo Teu conselho amoroso, guiados pelo Teu Espírito. Pai, quebra em nós todo o ciclo de dureza, quebra os padrões de derrota do pecado, da incredulidade. Nos dá um coração ensinável, um espírito quebrantado. Revela-nos, Senhor. Revela-nos o que o Senhor quer nos ensinar. E nos dê a graça para aprender. Nos dê a coragem para mudar. Senhor, estamos entrando no novo ano. Estamos entrando num novo ciclo. E em nome de Jesus nós declaramos que os ciclos de derrotas se fecham em nossa vida. Nós declaramos que é um tempo de aprendizado. Nós declaramos que é um tempo de avanço. Nós declaramos que este ano que se inicia será um recomeço para a manifestação da glória do Teu nome sobre as nossas vidas. Nós declaramos um 2026 com crescimento espiritual exponencial em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, estamos às portas do ano novo. Algumas horas, talvez, ou alguns minutos. Mas o que eu quero te desafiar é, não perca esta série, eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. E se esta palavra te desafiou, se você sentiu o Espírito Santo falando com você, não ignore. Não ignore o que o Senhor está falando contigo. O ano vai mudar quando a gente se deixar ser ensinado pelo processo que passamos. Processos nos fazem crescer. Aprenda com os processos desse ano de 2025 na tua vida, para que você cresça mais e mais no ano de 2026. Eu amo a tua vida e declaro que 2026 será um ano de muita alegria sobre ti, sobre tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus empreendimentos, sobre a tua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, amado, curta esse vídeo, vai. Você ainda não curtiu? Vai lá, curte esse vídeo. Deixa seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, tá? Bom, e continua a série conosco, tá? E ser um semeador, eu tenho certeza que você vai colher, porque essa terra é terra fértil, amém? Que o novo tempo comece quando você aprenda. Amém? Eu amo a tua vida. Deus te abençoe. Feliz ano novo. A paz do Senhor Jesus.